Então, galera, nós vamos ter aí um resgate daquelas discussões que nós tivemos ali desde 1949 aos anos 90, ok? Nós tínhamos ali a formação da CEPAL, tínhamos ali a perspectiva do Raul Pribidi, do Celso Furtado, tivemos a perspectiva do Fernando Henrique Cardoso, do Enzo Faleto, do Teutônio, tivemos várias perspectivas, várias análises sobre o debate que tiveram uma pausa, né, de 1990 aos anos 2000, nós falamos isso em um outro vídeo, né, ficou meio que relegado o debate, né, ficou meio que afastado o debate sobre desenvolvimento ao ponto de tirarem aí o papel do Estado nos países periféricos, né, nos países latino-americanos, né, como um meio de sustentação e um meio de estruturação mesmo, né, das economias, do social de cada país, ok? Então, nós tivemos meio que um silêncio em relação a todas aquelas teorias que foram desenvolvidas pelos cepalinos, né, e por essas teorias que foram estruturadas no observar, no reconhecer e no resolver os problemas entre países centrais e periféricos, ok? Então agora, gente, com o Han Jun-cheng, no século XXI, nós vamos ter um resgate daquilo que foi escondido, ok? Ele vai trazer a seguinte coisa, ele vai dizer assim, em curtas palavras aqui, sendo objetivo para o vídeo ficar curtinho, certo, gente? Então ele vai dizer assim, as nações desenvolvidas, centrais, imperialistas, enfim, as nações que estão hoje num certo patamar hegemônico, né? Essas nações, essas potências, gente, elas, para poderem ter o status que tem hoje, elas precisaram contrariar os princípios liberais, gente, né? Precisaram contrariar os princípios liberais radicais e operar uma efetiva intervenção estatal na economia. Ou seja, segundo Cheng, essa política que os liberais desses países desenvolvidos impõem, né, aos países subdesenvolvidos, na verdade, os liberais daqueles países usaram isso na sua economia, protegendo a sua economia, né, desenvolvendo aí protecionismo econômico, desenvolvendo aí algum tipo de auxílio em momentos de crise. Então, esses países que trazem uma cartilha dizendo que o Estado tem que estar de um lado, a economia do outro, que você tem que cortar isso, aquilo, outro na parte social e tal, esses países desenvolvidos foram nessa contramão. Por isso que hoje eles são desenvolvidos, certo? Isso segundo o Cheng, gente. Então, as potências, gente, usaram da política econômica que orientavam, né, o desenvolvimento segundo diferentes princípios de planejamento, galera, certo? Então, como por exemplo o incentivo à indústria nacional, protecionismo econômico, né, e o fortalecimento do Estado. Sim, o fortalecimento do Estado, gente, certo? Então, empenhado em garantir aí direitos como saúde, educação e habitação. Então, gente, um exemplo muito claro desse tipo de análise é o keynesianismo, certo? Quando você tem aí numa crise o uso do Estado, da máquina estatal, para suportar a crise e para poder dar direitos básicos de existência aos indivíduos daquela sociedade, ok? Então, gente, segundo o Cheng, né, essas potências dizem que você não pode fazer isso para desenvolver a sua economia, o seu modelo social, né, o seu planejamento, mas eles mesmos já usaram. Então, gente, com isso, o Cheng demonstra, né, que essas estratégias de desenvolvimento e modernização, né, adotadas pelos países desenvolvidos não foram reproduzidas, né, desde o início pelos países periféricos, gente, pelos países em desenvolvimento, não foram, né? E ainda hoje os países centrais impõem aos países periféricos políticas liberais e de austeridade fiscal não adotadas por eles, né, em seu próprio processo de formação nacional. Então é isso, gente. O que o Cheng está trazendo para nós aí é uma compreensão do que nós já vimos, por exemplo, em outros pensadores. Quando nós vamos falar da teoria do subdesenvolvimento do Pribidi, quando a gente vai falar aí da crítica que os teóricos cepalinos vão fazer também à própria teoria do subdesenvolvimento, quando não se fala das estruturas e mecanismos de dominação que o Celso Furtado vai trabalhar, que o Fernando Henrique Cardoso vai trabalhar, como a teoria da dependência, né, que é uma nova vertente aí da teoria do subdesenvolvimento, e que ele vai trazer a perspectiva do imperialismo dos países capitalistas sobre os países em desenvolvimento, ok? E aí, perceba que o Cheng não está falando nada de novo, ele está dizendo simplesmente aquilo que já foi debatido, que foi colocado em pauta, que eram os mecanismos em que as classes dominantes, né, do imperialismo se juntavam ali, né, existia uma conexão com as classes dominantes dos países periféricos. Então, existia essa conexão de exploração, né, em que aquela classe dominante do país periférico vai se beneficiar, e o povo
estou pouco me lixando, contanto que eu esteja e minha classe esteja ganhando, né? Que a economia esteja funcionando a pleno vapor, mesmo que os recursos produzidos por uma economia em pleno vapor não vão para o povo, não vão para os indivíduos que estão necessitados desses recursos, ou seja, não vai haver uma distribuição de renda, mas pouco importa isso, o importante é que existe essa conexão entre irmãos, né? Irmãos ricos do país periférico que são pobres para os irmãos ricos dos países centrais, certo? Então perceba que o Cheng não está falando nada de novo. O Cheng simplesmente mostra como os países desenvolvidos estão chutando, e tem essa expressão, né? Chutando a escada, né? A escada pela qual eles subiram, né? Onde eles conseguiram ser o que são hoje, né, a partir daquela receita ali, a partir daquele método. Então eles estão chutando esse método, estão rasgando essa receita, estão chutando essa escada para os países subdesenvolvidos não aprenderem como ser um país desenvolvido, né? Então, o método eles escondem só para eles. E o resto do povo? E o resto dos países? Contanto que continuem coligados, vamos dizer assim, né? Continue ali num tipo de ligação, de dependência, está ótimo para nós. Não é para nós que eu digo, para os países desenvolvidos, ok? Então é importante a gente trazer a compreensão do Cheng, gente, no momento que ele não traz nada de novo, mas ele traz uma discussão importante no século XXI sobre a desigualdade dos países centrais e periféricos, né? Aquele mesmo debate que nós vamos ter ali desde 1949 até os anos 90, né? Então é muito importante um pensador do gabarito do Cheng, né, trazer aí essa discussão para a gente se reconhecer, para a gente olhar para nós mesmos novamente e identificar que, opa, peraí, tem algo errado. Tem algo errado e é esse mecanismo de subserviência em que os países subdesenvolvidos, os países periféricos estão ainda servindo para o capital e para o bem-estar social dos países centrais, dos países que têm um poder econômico financeiro maior do que os países periféricos, certo? Então, o que o Cheng está dizendo para nós é que algo precisa mudar, algo existe como um mecanismo de poder e que a gente precisa reconhecer isso e modificar o meio, o modo operante da nossa estrutura social e econômica, certo? Beleza? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós falamos muito sobre a sociologia de desenvolvimento. Espero que vocês, de fato, tenham entendido. E, assim, aqui eu fico muito avexado, vamos dizer assim, porque eu tento fazer um vídeo curto, né? Mas, infelizmente, acaba não sendo curto. Eu ainda vou editar o vídeo, aí fica um pouquinho mais curto. Mas, mesmo assim, eu fico muito, assim, querendo falar muita coisa e me controlando. E acaba me atrapalhando um pouco. Espero que, mesmo assim, vocês tenham entendido e superem aí essa minha dificuldade, ok? Então, queridos, até depois. Toca no nome do Pai e vamos nessa.